você disse, muito elegante nas respostas, mas são perguntas necessárias. Vamos ver o que o camisa 1, que jogou pouco na temporada, falou ontem do ambiente de seleção brasileira. Eu acho que todos os períodos eles tiveram as suas características, né? E é inegável, né, que esse último foi muito difícil para todos nós jogadores. Sentimos na pele aqui as dificuldades que tivemos. Acho que vocês acompanharam bem de perto também, por vários fatores. Mas dentro disso, a coisa mais importante é o momento que nos encontramos agora, né? E desde a chegada do Ancelotti, o ambiente foi transformado. Ele é um cara que carrega uma presença muito forte e nos dá essa tranquilidade, né, de um ambiente focado no trabalho e sem estar focado em polêmicas ou ter que resolver outras questões. Então, dentro de tudo isso que aconteceu, né, o mais importante é o momento que nos encontramos agora. Eu acho que é de fato importante essa abertura que os repórteres têm para fazer perguntas mais diretas que saiam do oba-oba tão protocolar e corrente nesses momentos aí de seleção brasileira, né? Muita gente que fica, olha, o que você está sentindo, a tua expectativa. Não, eu prefiro realmente perguntas diretas que extraiam algum tipo de resposta, por mais que o jogador ou a comissão técnica às vezes se sintam incomodadas. Então, foi extremamente positivo esse tom enfim, verificado nessa entrevista com o Alisson, porque o Alisson, pelo menos, conseguiu dar boas respostas a partir dessas perguntas aparentemente mais duras. Mas aí, Ivan, o que eu queria ver com vocês é o seguinte: será que esse mesmo tom seria direcionado a uma entrevista com o técnico Carlo Ancelotti? Eu não sei, eu acho que sim. Eu acho que tem muita gente aqui da imprensa. Existem várias correntes, né? Existem jornalistas que perguntam de forma mais incisiva, querendo gerar algum tipo de questionamento para uma resposta um pouco mais específica. E existem jornalistas que estão procurando uma perspectiva mais otimista, né? Tudo depende da linha editorial. Tem de tudo aqui. Precisa existir uma curadoria, inclusive, do Fábio Seixas para saber quem pergunta, né? Ontem, na entrevista coletiva do Alisson, ele falou muito sobre o protagonismo que o Carlo Ancelotti tem. Eu fiz essa pergunta para ele, porque nós não somos favoritos ao título mundial, né? A gente apontou várias seleções como as favoritas, principalmente França e Espanha. Mas ele falou, Ivan, hoje a camisa do Brasil ela tem um peso e na outra ponta nós temos o Ancelotti. Foi justamente o questionamento. Trabalhar com o Carlo Ancelotti para muita gente da seleção brasileira é um privilégio, porque os jogadores da seleção brasileira estão trabalhando com um ídolo. Isso é muito legal de entender. A galera olha para o Ancelotti e fala assim, cara, precisamos respeitar esse cara. Esse cara é um monstro, esse cara tem títulos nacionais por todos os principais países da Europa, tem 5 Champions League como treinador. Então, assim, e o Ancelotti, como a gente já citou, o livro que ele escreveu, Liderança Quiet Leadership, né? Liderança tranquila, liderança silenciosa, ele coloca isso. E esse foi o questionamento que eu fiz para o Alisson. Eu perguntei, cara, e aí? Como é que é ser liderado por esse cara? Ele falou que o cara é muito humilde, muito resiliente, é um cara que consegue quebrar egos e a energia do grupo. Então, como a galera respeita demais o Ancelotti, o clima é de tranquilidade total, dá para perceber. E o Alisson, quando colocado na parede sobre as eventuais falhas, porque em 2018, de fato, acho que aquela bola do De Bruyne não foi uma falha, um canudo daquele, um craque de bola. E jogador, normalmente goleiro, né? A gente espera que goleiro pegue pênalti. O goleiro tem que ser defensor de pênalti. Cara, eu acho que o pênalti é a obrigação do cobrador. O goleiro, se pegar, está no lucro. Ele não defendeu nenhum pênalti na Copa de 2022 e ele foi questionado por isso. E eu acho que ele foi muito bem, principalmente pensando no atual cenário da seleção brasileira. Ele falou assim, cara, eu tenho que olhar para o passado e esquecer o que aconteceu. A única opinião que hoje me importa é a opinião dos treinadores de goleiros, principalmente do Tafarel, que está aqui acompanhando o nosso trabalho na seleção brasileira. E isso é a diferença para mim hoje. Então eu tendo a esquecer os problemas do passado, os questionamentos, para me focar no que está acontecendo agora. Ô Robson, bom dia para você que está lá em Nova York, numa paisagem lindíssima, olha lá. Está em Nova York. Você estava na coletiva do Alisson ontem também, e eu entendo que tem o Alisson deu poucas entrevistas nesse ciclo e ficou muito machucado. Eu percebi numa parte da coletiva um questionamento sobre os goleiros convocados, um pouco da nossa discussão de ontem de ser um time velho, um time repetido.
os goleiros são os mesmos de 2022. Queria que você contasse um pouco dos rumores que tinha lá e também a sua opinião se o Alisson era para ser o titular da seleção brasileira, lembrando que este ano ele passou boa parte da temporada no Liverpool machucado. Bom dia a todos. Eu estava numa paisagem bonita, Marília, mas aí passei protetor, mas aí começou a chover em Nova York, olha só. O sol foi embora e a chuva veio e eu corri para outro cenário. Tá E agora estou aqui com vocês. Eu não estava vendo a coletiva em loco, mas eu acompanhei. A gente tem que falar a verdade e a verdade que a gente ouve na rua. A verdade que a gente ouve na rua sobre o goleiro Alisson é que ele não inspira confiança. Essa é a verdade do futebol. E a gente está cansado, a gente que vive muito tempo no futebol, a gente já ouviu isso várias vezes. Ele não inspira confiança. Não estou falando que ele é ruim, não estou falando que ele não deve ser titular, não estou falando que o Ancelotti deve tirá-lo do time. Eu estou falando o que eu ouço por aí. Ele não inspira confiança. E ele sabe disso, o goleiro tem que pegar as bolas difíceis. Não estou falando do pênalti, claro que não. Acho que o goleiro tem menos chance no pênalti do que o batedor. Os batedores pioraram na cobrança e os goleiros melhoraram a saída. Mas não é responsabilidade do goleiro pegar pênalti. A gente que pôs isso na cabeça, mas eu não concordo muito com isso, não. Agora, o fato é que o goleiro da seleção, o Alisson, não inspira essa confiança que a gente vê em outros goleiros de time, outros goleiros de seleção. As bolas difíceis o goleiro tem que pegar. E o Alisson, ele não é esse goleiro. Ele não é esse goleiro. Ele sabe disso, ele trabalha isso, ele está mais maduro, ele vai para mais uma Copa do Mundo e certamente ele já fez uma revisão de tudo o que aconteceu em Copas passadas. Talvez por isso também, por essa falta de confiança. O Ancelotti não é bobo, gente. O Ancelotti lê, ouve e anota tudo. Ele talvez tenha já ouvido isso e por isso que ele tenha convocado um goleiro de 38 anos, o Everton, para deixar ali meio na espreita. Se o primeiro não der, se o segundo não der, eu tenho o Everton. Ou o Everton está em segundo lugar. A gente é assim que funciona. Porque o que todo mundo esperava é que ele fosse levar um goleiro mais jovem para começar a viver o período de Copa do Mundo. Não foi isso que aconteceu, ele foi levar um goleiro experiente. Então, o Ancelotti sabe exatamente o que está fazendo. A gente já pode dar o pitaco na nossa enquete também ou não? Pode, manda ver. Eu acho que deveria jogar o Endrick. É outra coisa que a gente ouve também por aqui, que a gente ouve do torcedor, que a gente ouve com os brasileiros que a gente encontra por aqui. Ontem eu encontrei 3 brasileiros de Minas Gerais. E eles falaram o seguinte, aliás, eles pediram 2 jogadores que estão no banco, que são reservas da seleção brasileira. O Endrick foi um deles e o outro foi o Neymar. Eu concordo com o Ivan, que disse que quando o Neymar aparecer, quando o Neymar calçar as chuteiras, quando o Neymar chutar a primeira bola, ele vai roubar toda a cena da seleção brasileira, porque ele tem muito carisma. E o único que pode confrontar o Neymar em carisma na seleção é o Endrick. E o torcedor entende que os dois, Endrick e Neymar, devem ser titular da seleção brasileira. Ô, Robson, eu acho que de certa